A prova de que a família Bolsonaro trabalha contra o Brasil e a favor dos Estados Unidos está aí na notícia do dia. Donald Trump faz guerra contra o PIX, quer taxar o Brasil novamente por causa do PIX e vai utilizar de lei americana para fazer isso. E se o Brasil não entrar e não fizer o que eles querem, sabe o que pode acontecer? Eles usarem mecanismos da nova lei que taxou PCC e Comando Vermelho como terroristas internacionais para obrigar o Brasil a taxar o PIX e fazer o maior pacote de sanção econômica contra o país. Este é o resultado de uma família pilantra, picareta, que em benefício dos Estados Unidos é capaz de entregar o Brasil e destruir a economia brasileira. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Esmaga nesse like, arrebenta a boca do sapato. Você está junto comigo aqui para eu esclarecer para você que merda é essa agora que o Trump está fazendo. É o seguinte, todos nós sabemos que o Trump tem interesse na questão do PIX, e falamos isso lá atrás. Aí o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, denunciado do jeito que estava, a mídia toda falando sobre o Vocari e ele pedindo dinheiro para um tal do filme Dark Horse, caindo nas pesquisas. Aí ele pensou o seguinte, olha, eu já tinha visto lá atrás que o Trump tinha interesse aqui no Brasil sobre a economia, taxação, porque foram eles também, Eduardo Bolsonaro, e a equipe de extremistas que estavam nos Estados Unidos, que disseram o seguinte, ó, nós temos um plano aí, um projeto, você sacaneia com o governo, aí o povo vai falar contra o governo, porque a economia vai ficar pior, nós vamos pagar de bom moço, a gente ganha as eleições e entrega tudo que o senhor quiser. Aí o Donald Trump foi e taxou o Brasil em 40%. Houve aquela comoção toda, os problemas aconteceram, a gasolina aumentou, o preço dos combustíveis aumentaram, foi aquele para acertar, mas aí a Suprema Corte americana entrou no jogo e disse o seguinte, o Trump está utilizando de lei de defesa nacional, genericamente, está taxando todo mundo, não é bem assim, está extrapolando o poder constitucional que tem, e aí barrou aquela taxação. Aí o que o Donald Trump fez? Passou-se tempo, foi aprimorando a estratégia para poder usar dentro da lei americana uma estratégia que pudesse fazer isso contra o Brasil. Aí veja o que acontece. Aí nesse intervalo entre a taxação americana lá de 2025 e essa taxação aqui, demorou o quê? Demorou Eduardo Bolsonaro fazendo tudo para o Brasil ser taxado. Aí depois a Suprema Corte barrou. Agora, o outro filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai, promete mundos e fundos para o Donald Trump. Diz, olha, eu estou bem na pesquisa, eu posso ganhar, te entregar terras raras, basta que você faça o seguinte, taxe o PCC e o Comando Vermelho como terroristas internacionais, aí o senhor vai poder intervir no Brasil e na economia americana do jeito que o senhor queria, do jeito que queria atingir o PIX. Aí eu saio como bom moço, porque eu vou dizer o seguinte, tá vendo? Eu estou combatendo o PCC porque transformei eles em terroristas. E aí o povo que é idiota, que vota em mim, vai acreditar nisso, que eu estou agindo para benefício do Brasil. Só que o povo não é otário, as pessoas não engoliram isso, a maioria do povo brasileiro sabe qual é o interesse de Donald Trump. Não é combater crime em lugar nenhum, não é combater droga em lugar nenhum, porque os Estados Unidos é o país que mais usa droga no mundo e é o país que abriga cartéis, abriga traficantes de armas. É dos Estados Unidos que vem armas. É os Estados Unidos que fabrica as armas e que vende as armas, inclusive para o tráfico de drogas, para o PCC e para o Comando Vermelho. Está aí esses deputados, aliados do Flávio Bolsonaro, aliados de Cláudio Castro, que vendiam as armas americanas para o tráfico geral. A arma não chega em fábrica que é feita lá na Rocinha, no Morro do Alemão, não. Ela vem de fora, apoiada por bolsonaristas. E agora me diz, e o que o Trump faz? Ora, eu taxei
agora renomeei, coloquei o nome de terroristas para os traficantes de lá. Isso quer dizer que eu posso usar uma lei americana contra o Brasil, inclusive contra a economia brasileira, se eu quiser. Basta eu dizer o seguinte: o Pix está a serviço do Comando Vermelho. O Pix está a serviço do PCC. O Pix faz com que esse dinheiro circule e aí facilmente sem pagar taxas. A gente não sabe como. Agora, você lembra, lá atrás, que o Haddad quis colocar algo dentro do Pix para rastrear essas transações de 100 mil reais em diante, para saber para onde vinha, como é que era, se essas pessoas estavam pagando imposto ou não. Aí vocês sabem o que aconteceram? O Nicolas Ferreira, o Bananinha, gravou um vídeo colocando medo em todo o Brasil, dizendo o seguinte: olha, estão querendo taxar o nosso Pix e tal. E o objetivo da Receita Federal, na realidade, e do Bloco Econômico Federal, era rastrear a pilantragem, a lavagem de dinheiro, de grandes fortunas e de pessoas que usam o Pix para fazer isso. Aí o que o Nicolas fez? Atacou o governo Lula, dizendo: olha, estão de olho no nosso Pix. E a pilantragem deles deu certo. Porque aí o Ministério da Fazenda acabou não criando esse mecanismo para verificar esses montantes todos, porque a população brasileira não fica enviando 100 mil, 150 mil, 200 mil pelo Pix. Não faz isso. Muito difícil. Em casos excepcionais, quando a pessoa vende uma casa, alguma coisa, mas isso tudo pode ser declarado. A questão aqui era combater o narcotráfico, a facção. Vocês lembram que as facções, o que elas fazem? Elas lavam dinheiro através de bancos digitais, chamados fintechs, através da Faria Lima, que são empresas ligadas aos multimilionários, e ao Banco Master, Vorcaro, entrava dinheiro, eles lavavam, diziam: olha, esse dinheiro é limpo. Pronto, ficava desse jeito. Aí eles impediram que o Ministério da Fazenda fizesse isso. Agora, meu irmão, o que acontece? Agora o Trump está dizendo isso aqui, né? Taxou o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, pode usar leis contra o Brasil do jeito que eles quiserem. Agora o seguinte, ele acionou a seção 301 de uma lei criada em 1974 sobre a questão da economia americana. E o que eles estão dizendo? Eles afirmam que o Brasil é desleal na questão do Pix, porque o Pix, eles falam, ó, o Pix está impedindo os cartões de crédito de lucrarem. Então, o Pix, gente, ele é uma transação bancária que você faz, manda para lá e manda para cá, você não paga nada. Só que isso tirou o lucro dos cartões internacionais, dos cartões de crédito, que eram usados pelas transações, e os bancos cobravam taxas de quem transfere. Olha, transferir 10 reais, eles cobravam 30 centavos. Transferir tanto, cobravam tantos centavos. Nesses centavos, eles ganhavam bilhões. E agora perderam esses bilhões por causa do Pix. Porque o Banco Central não cobra nada de você. E é uma transação livre. Então o Trump está dizendo, a partir dessa lei, olha, o que o Brasil está usando é uma lei, é uma forma ilegal, é um comércio ilegal, porque está tirando o lucro dos cartões de crédito e está tirando o poder do dólar. Porque esses cartões de crédito, eles ficam, as transações econômicas deles são em dólar. E os Estados Unidos, se há uma coisa que ele faz guerra, é com alguém que está diminuindo o peso do dólar lá. E aí aconteceu isso. Abriu guerra contra o Pix e taxou o Brasil em 25%. E agora fica difícil para a Suprema Corte barrar qualquer coisa, porque ele está se baseando numa lei americana da seção 301 de 1974. E aí ele usa uma forma técnica para ser preciso. Aí ele diz assim, ó, nós temos um relatório, e o relatório técnico diz que o Brasil está abusando da economia e ferindo os interesses econômicos de cartões de crédito e de setores bancários americanos. E exigiu que o Brasil mude as regras para o Pix, faça a taxação do Pix. Olha, os Estados Unidos, aliado do Flávio Bolsonaro, o Trump, aliado dessa família,
está querendo que o Brasil faça a taxação do Pix. São eles que querem a taxação. É o Flávio Bolsonaro, porque vocês sabem de onde o Flávio Bolsonaro estava tirando o dinheiro dele? De banco! Do banco corrupto do Banco Master. E banco recebe dinheiro de quê? De taxações. Aquelas taxinhas de R$2,30 e tudo mais, para eles são bilhões. E agora os Estados Unidos dizem, se você não taxar o Brasil, eu vou colocar uma multa e uma taxa de 25% contra muitos produtos brasileiros. E exigiu que o governo brasileiro fizesse uma mudança. E se não mudar, então essa taxação vai vir. E outra, a pressão agora vai ser maior, sabe por quê? Porque existe agora a taxa, essa questão do PCC e do Comando Vermelho. Se o Brasil disser não, aí eles vão acionar essa nova lei. É uma lei de sanção econômica, é uma lei de bloqueio econômico que diz o seguinte: países que tenham terroristas dentro, terroristas internacionais, podem ser taxados, sancionados, as remessas bloqueadas, inclusive transações bancárias revisadas. É isso que o Trump estava querendo. O objetivo do Trump era esse, econômico. Não é combater narcotráfico, não é combater facção criminosa. Só que ele usa da família Bolsonaro para atingir o que quer. E os imbecis, entreguistas, lambibotas, vão lá e fazem tudo o que ele quiser com o pretexto de estamos ajudando o Brasil, estão ferrando com o Brasil a cada dia. Agora você está vendo que essa família Bolsonaro é traidores da pátria. Aliás, hoje a Gleice Hoffmann chamou eles de traidores da pátria, traidores do povo, e disse, é por causa deles que o governo americano, que o Donald Trump está atacando o Brasil. E sabe o que o Trump disse? Nesse relatório, olha, eles aumentaram o desmatamento. Ao contrário disso, o Brasil foi o ano que mais se combateu o desmatamento, diminuiu em todas as esferas. Quem deixava o desmatamento rolar era o Bolsonaro. E ainda fala o seguinte, eles não combatem a pirataria. O Brasil é o país que mais combate a pirataria no mundo. Eles estão fazendo guerra contra os nossos cartões de crédito. Lasque-se ele. Você está preocupado com o cartão de crédito? Que te ferra? Que te cobra 200% na linha de crédito? Que faz com que você deva o tempo todo e não aparece solução? Quanto mais você paga, parece que a dívida acumula mais. Você está preocupado com o cartão de crédito? Porque o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão preocupadíssimos com o cartão de crédito americano. Querem que se lasque. Nós temos que estar preocupados com a nossa economia e não com a economia deles. Então, gente, é algo para se preocupar e você já sabe quem está do lado do povo. A soberania brasileira está nas mãos sua. Não vote em pessoas que atuam contra o Brasil, que entregam o Brasil na mão de estrangeiros e de uma economia que nem lucro dá para o Brasil, de uma economia que só ferra o Brasil. Entre China e Estados Unidos, a China dá um lucro para o Brasil de 30 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, ao contrário, dá um lucro de 2 bilhões e meio. Ainda fica com superávit. Ou seja, eles vendem mais para o Brasil do que compram. Essa é a família Bolsonaro. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Eu peço a você que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e também, gente, colabore. O nosso Pix é o 61 98304 6113. Aproveita para usar o Pix, porque o Pix é nosso, é de graça, feito pelo Banco do Brasil, para você e a família Bolsonaro está querendo destruir. Fique comigo e muito obrigado. Tchau.